Capítulo 12. Nós sacudíamos e vacilávamos, a pequena embarcação balançando precariamente para frente e para trás sob as velas, enquanto Tamar e a tripulação tentava controlar o alcaravão. A neve açoitava nossos rostos em rajadas que doíam como ferroadas, e quando o casco cortou a lateral de um precipício, todo o convés se inclinou, jogando-nos aos tropeços para o ponto de apoio. Nós não tínhamos hidros para nos manter ocultos na névoa, então só podíamos torcer para que Bagura tivesse ganhado tempo suficiente para escaparmos das montanhas e do Darkling. Bagura. Meus olhos percorreram o convés. Misha tinha se encolhido na lateral do casco, seus braços curvados sobre a cabeça. Ninguém podia parar para oferecer o conforto. Eu me ajoelhei ao lado de Edric e Genya. Tchevoia tinha dado uma mordida enorme no ombro de Edric, e Genya estava tentando parar o sangramento, mas ela nunca fora treinada como uma curandeira. Os lábios dele estavam pálidos, sua pele fria como gelo. E enquanto eu assistia, os olhos dele começaram a se revirar. "Tolha!" eu gritei, tentando não soar em pânico. Nádia se virou, seus olhos arregalados de pavor, e o alcaravão mergulhou. "Mantenha-nos firme, Nádia!" Tamar ordenou sobre a rajada de vento. "Tolha, ajude-o!" Rachel veio logo atrás de Tolha. Ele tinha um corte profundo em seu braço, mas ele agarrou as cordas e disse: "Pronto!" Eu pude ver a silhueta de Ongata contorcendo-se em seu casaco. Tolha estava com a testa franzida. Stig devia estar conosco. Rachel não tinha sido treinado para trabalhar com as cordas. "Apenas segure-a firme", ele advertiu Rachel. Ele olhou para Mali apoiado no lado oposto do casco, mãos firmes nas cordas, músculos tensionados, enquanto éramos esbofeteados pela neve e pelo vento. "Façam!" gritou Mali. Ele sangrava pelo ferimento de bala em sua coxa. Eles fizeram a troca. O alcaravão se inclinou, então se endireitou, enquanto Rachel soltava um grunhido. "Consegui!" ele chiou por dentes cerrados. Aquilo não foi reconfortante. Tolha saltou para o lado de Edric e começou a trabalhar. Nádia chorava, mas manteve o fluxo de ar estável. "Você consegue salvar o braço?" perguntei baixinho. Tolha balançou a cabeça uma vez. Ele era um sangrador, um guerreiro e um assassino, não um curandeiro. "Eu não posso só selar a pele", disse ele. "Se fizer isso, ele sangrará internamente. Preciso fechar as artérias. Você pode aquecê-lo?" Eu lancei luz para Edric e seu temor diminuiu de leve. Nós seguimos adiante, velas esticadas com a força do vento Grisha. Tamar se inclinou no timão, o casaco ondulando atrás dela. Eu soube o momento em que deixamos as montanhas para trás porque o alcaravão parou de sacudir. O ar cortou gelado minhas bochechas, enquanto ganhávamos velocidade, mas eu mantive Edric envolto em luz do sol. O tempo pareceu desacelerar. Nenhuma delas queria dizer, mas eu podia ver Nádia e Zoya começando a cansar. Mali e Rachel não deviam estar tendo muito sucesso também. "Precisamos pousar", disse eu. "Onde estamos?" perguntou Rachel. Seu topete de cabelo vermelho repousava baixo em sua cabeça, ensopado pela neve. Achava-o imprevisível, talvez um pouco perigoso, mas lá estava ele, ensanguentado, cansado e trabalhando com as cordas por horas sem reclamar. Tamar consultou seus mapas. "Acabamos de passar o permafrost. Se continuarmos para o sul, em breve sobrevoaremos áreas mais populosas." "Podemos tentar encontrar árvores para nos cobrir", opinou Nádia. "Estamos muito perto de Chernast", respondeu Mali. Rachel ajustou sua pegada. "Isso faz diferença? Se voarmos durante o dia, seremos avistados." "Poderíamos subir mais", sugeriu Genya. Nádia balançou a cabeça. "Podemos tentar, mas o ar é mais rarefeito lá em cima e usaremos um bocado de poder em um movimento vertical." "Para onde estamos indo, aliás?" perguntou Zoya. Sem pensar duas vezes, eu disse: "Para a mina de cobre em Murim, para o pássaro de fogo." Houve um silêncio breve. Então Rachel disse o que eu sabia que muitos deles deviam estar pensando. "Nós poderíamos fugir. Cada vez que enfrentamos os monstros, mais de nós morrem. Poderíamos levar essa embarcação a qualquer lugar. Kerk, Novizen." "Nem pensar", murmurou Mali. "Esse é o meu lar", disse Zoya.
Não serei expulsa daqui. E quanto a Edric? Perguntou Nadia, sua voz rouca. Ele perdeu muito sangue, disse Tolha. Tudo o que posso fazer é manter o coração dele estável, tentar dar a ele tempo para se recuperar. Ele precisa de um curandeiro de verdade. Se o Darkling nos encontrar, um curandeiro não fará nenhum bem a ele, disse Zoya. Eu passei a mão nos olhos, tentando pensar. Edric podia se estabilizar ou podia deslizar profundamente para um coma e nunca mais sair dele. E se descêssemos em algum lugar e fôssemos avistados, todos nós morreríamos ou algo pior. O Darkling devia saber que não pousaríamos em Figerda, dentro do território inimigo. Ele devia achar que voaríamos para Ravka Oeste. Ele havia mandado batedores a todos os lugares que podia. Ele pararia em luto por sua mãe? Após bater violentamente contra as rochas, teria sobrado o suficiente dela para ser enterrado? Eu olhei por sobre o ombro, certa de que a qualquer minuto veria os Nitchevoia mergulhando sobre nós. Não conseguia pensar em Nikolai. Não podia. Temos de ir para Murim, disse eu. Pensaremos no resto quando chegarmos lá. Não forçarei ninguém a ficar. Zoya, Nadia, vocês conseguem nos levar até lá? Elas já pareciam cansadas antes, mas eu precisava acreditar que tinham alguma reserva de energia a qual recorrer. Eu sei que eu consigo, Zoya respondeu. Nadia ergueu seu queixo determinada. Tente acompanhar meu ritmo. Nós ainda podemos ser vistos, disse eu. Precisamos de um hidro. David ergueu o olhar da bandagem das queimaduras de pólvora em sua mão. E se você tentasse curvar a luz? Eu franzi a testa. Curvá-la como? A única razão pela qual alguém pode ver o navio é a luz estar refletindo nele. Basta eliminar a reflexão. Não sei se entendi direito. Não diga, disse Jenya. Como uma pedra em um córrego, David explicou. Apenas redirecione a luz para que ela nunca chegue ao navio de fato. Não haverá nada para ver. Então, ficaríamos invisíveis? Perguntou Jenya. Teoricamente, sim. Ela arrancou sua bota e a arremessou pelo convés. Tente. Eu olhei, incrédula para a bota. Não sabia por onde começar. Esse era um modo completamente diferente de usar o meu poder. Apenas desviar a luz. Bem, disse David, talvez ajude a saber que você não tem que se preocupar com o índice de refração. Só precisa redirecionar e sincronizar ambos os componentes de luz ao mesmo tempo. Quer dizer, você não pode simplesmente começar com a força magnética, isso seria ridículo. Eu ergui a mão. Vamos ficar com a pedra no córrego. Eu me concentrei, mas não conjurei, ou afiei a luz como fazia no corte. Em vez disso, tentei apenas dar um empurrãozinho nela. A ponta da bota começou a ficar borrada, como se o ar perto dela estivesse oscilando. Tentei pensar na luz como água, como o vento correndo em torno do couro, partindo, depois voltando a se unir como se a bota nunca houvesse estado lá. Curvei os dedos. A bota piscou e desapareceu. Jenny gritou de susto. Eu gritei e ergui as mãos no ar. A bota reapareceu. Eu curvei meus dedos e ela sumiu. David, já lhe disse que você é um gênio? Sim. Estou dizendo de novo. Como a embarcação era maior e estava em movimento, manter a curva da luz ao nosso redor foi mais do que um desafio. Mas eu só precisava me preocupar com a luz refletindo para fora da base do casco e depois de algumas tentativas, me senti confortável mantendo o desvio constante. Se alguém estivesse em pé em um campo olhando para cima, poderia ver algo apagado, um borrão, um clarão de luz, mas não veria uma embarcação alada em movimento pelo céu da tarde. Assim esperávamos, pelo menos. Isso me lembrou de algo que tinha visto o Darkling fazer quando ele me puxou pelo salão do baile, à luz de velas, usando seu poder para nos tornar praticamente invisíveis. Mais uma vez, um truque que ele havia dominado muito tempo antes de mim. Jenny procurou nos mantimentos e encontrou Jurda escondida. Os estimulantes e Manny que os soldados às vezes usavam em guardas longas. Aquilo me deixou nervosa e um pouco enjoada, mas não havia outra maneira de nos manter alertas e concentrados. Ela precisava ser mastigada e logo estávamos todos cuspindo o suco cor de ferrugem pela lateral da embarcação. Se isso manchar os meus dentes de laranja, disse Zoya. Irá, interrompeu Jenny,
mas prometo voltar a deixar seus dentes mais brancos do que estavam antes. Talvez até conserte esses incisivos estranhos que você tem. Não há nada de errado com os meus dentes. De jeito nenhum, disse Jenny tranquilizadora. Você é a morsa mais bonita que conheço. Só estou surpresa de que nunca tenha cerrado o seu lábio inferior. Fique longe de mim, artesã, Zoya resmungou, ou arrancarei seu outro olho. Mas quando anoiteceu, Zoya não tinha mais energia para brigar. Ela e Nádia estavam totalmente concentradas em nos manter flutuando. David conseguiu assumir o timão por breves períodos de tempo, de modo que Tamar pudesse cuidar da ferida na perna de Mali. Herschel, Tolha e Mali se alternaram nas cordas para dar um ao outro uma chance de se alongar. Somente Nádia e Zoya não tiveram descanso, enquanto trabalhavam duro sob a lua crescente, embora tentássemos encontrar maneiras de ajudar. Jenny ficou em pé, de costas para Nádia, apoiando-a para que ela pudesse descansar um pouco os joelhos e pés. Agora que o sol havia se posto, não precisávamos de camuflagem. Então, por quase 1 hora, apoiei os braços de Zoya enquanto ela conjurava. Isso é ridículo, ela reclamou, seus músculos tremendo sobre minhas palmas. Você quer que eu solte? Se fizer isso, eu cobrirei você com suco de jurda. Eu estava ansiosa para ter algo para fazer. A embarcação estava muito calma e eu podia sentir os pesadelos do dia esperando para me cercar. Misha não havia se movido do lugar, curvado junto ao casco. Ele estava segurando a espada de madeira que Mali tinha encontrado para ele. Minha garganta se apertou quando percebi que ele a tinha levado no terraço, quando Bagra fez com que a escoltasse até os Nitchevoia. Eu pesquei um pedaço de biscoito nos mantimentos e levei para ele. Está com fome? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Vai tentar comer alguma coisa, afinal? Outra sacudida de cabeça. Eu sentei ao lado dele, incerta do que dizer. Lembrei-me de sentar assim com Serguei na sala da cisterna, procurando as palavras para confortá-lo e falhando. Será que ele já vinha maquinando, me manipulando? Seu medo certamente tinha parecido real. Mas Misha não me lembrava apenas de Serguei. Ele era cada criança cujos parentes foram à guerra. Ele era cada menino e menina no Keramzin. Ele era Bagra implorando pela atenção do pai. Ele era o Darkling aprendendo sobre solidão no colo de sua mãe. Foi isso que Ravka criou. Criou órfãos, criou miséria, nenhuma terra, nenhuma vida, apenas um uniforme e uma arma. Nikolai havia acreditado em algo melhor. Eu respirei fundo, tremendo. Precisava encontrar um modo de desligar minha mente. Se pensasse em Nikolai, desmoronaria. Ou em Bagra, ou no corpo despedaçado de Serguei, ou em Stig deixado para trás, ou mesmo no Darkling, o olhar em seu rosto enquanto sua mãe desaparecia sob as nuvens. Como ele podia ser tão cruel e continuar tão humano? A noite avançou enquanto uma Ravka adormecida passava abaixo de nós. Eu contei as estrelas, cuidei de Edric, cochilei, passeei entre a tripulação oferecendo goles de água e ramalhetes de flores secas de Jurda. Quando alguém perguntava de Nikolai ou Bagra, eu contava os fatos da batalha da maneira mais breve possível. Queria minha mente em silêncio. Tentei torná-la um campo vazio, branco como a neve, sem rastros. Em algum momento, perto do amanhecer, assumi meu lugar na balaustrada e comecei a redirecionar a luz para camuflar o navio. Foi quando Edric murmurou em seu sono. Nádia girou a cabeça de repente. O alcaravão balançou. Foco! Gritou Zoya. Mas ela estava sorrindo. Todos estávamos, prontos para nos agarrarmos ao menor fiapo de esperança. Nós voamos pelo restante do dia e entramos bastante na noite seguinte. No alvorecer da segunda manhã, finalmente vimos o Circo Zói. Ao meio-dia, identificamos a cratera profunda e dentada que marcava a mina abandonada de carvão onde Nikolai havia sugerido que ocultássemos o alcaravão. Uma piscina turquesa, turva em seu centro. A descida foi lenta e complicada, e assim que os cascos rasparam no chão da cratera, tanto Nádia quanto Zoya caíram no convés. Elas tinham ido além dos limites usando seus poderes, e apesar de suas peles estarem coradas e brilhantes, elas estavam completamente exaustas. Puxando as cordas, o restante de nós
deu um jeito de ocultar o alcaravão sobre uma borda de pedra, tirando-o do campo de visão. Qualquer um que descesse a mina o encontraria facilmente, mas seria difícil de imaginar quem se importaria em fazer isso. O chão da cratera estava cheio de máquinas enferrujadas. Um cheiro desagradável veio da piscina estagnada, e David disse que a cor turquesa opaca da água adivinha dos minerais que dissolviam das pedras. Não havia sinais de invasores. Enquanto Mali e Herschel protegiam as velas, Tolia carregou Edric do alcaravão. Havia sangue escorrendo do cotoco onde antes havia seu braço, mas ele estava bastante lúcido e até bebeu alguns goles d'água. Misha se recusou a sair de perto do casco. Eu enfiei uma coberta sobre seus ombros e o deixei com um pedaço de biscoito e uma fatia de maçã seca, na esperança de que ele comesse. Nós ajudamos Zoya e Nádia a saírem da embarcação. Arrastamos nossos sacos de dormir para baixo da sombra do beiral e, sem falar nada, caímos em um sono agitado. Não colocamos ninguém de guarda. Se tivéssemos sido seguidos, não teríamos mais forças para lutar. Enquanto meus olhos se fechavam, percebi Tolia se esgueirando de volta para o alcaravão e me forcei a sentar novamente. Ele saiu um momento depois com um pacote firmemente embrulhado. Seu olhar passou por Edric, e meu estômago se apertou quando percebi o que ele carregava. Deixei meus olhos cansados se fecharem. Não queria saber onde Tolia planejava enterrar o braço de Edric. Quando acordei, a tarde estava no fim. A maioria dos outros Grishas continuava dormindo profundamente. Jenny estava prendendo a manga de Edric com alfinetes. Eu encontrei Mali descendo a estrada que contornava a cratera, carregando uma sacola cheia de galos silvestres. Acho que poderíamos ficar aqui essa noite, disse ele. Acender uma fogueira. Podemos partir para Duval-Stoba de manhã. Tudo bem, disse eu, apesar de estar ansiosa para começar a me mexer. Ele deve ter percebido isso, porque disse: Edric poderia aproveitar para descansar. Todos nós poderíamos. Tenho medo de que, se continuarmos forçando, um deles tenha um colapso. Eu assenti. Ele estava certo. Estávamos todos de luto, assustados e cansados. Eu pegarei alguns gravetos. Ele tocou meu braço. Alina. Não vou demorar. Eu passei por ele. Não queria conversar. Não queria palavras de conforto. Eu queria o pássaro de fogo. Queria transformar minha dor em raiva e levá-la até a porta do Darkling. Segui meu rumo até os bosques que cercavam a mina. Tão ao sul, as árvores eram diferentes, mais altas e mais esparsas, sua casca vermelha e porosa. Eu estava no caminho de volta para a mina, meus braços cheios com os galhos secos que pude encontrar, quando tive a sensação estranha de estar sendo observada. Eu parei, os pelos se arrepiando na minha nuca. Espiei entre os troncos iluminados pelo sol, aguardando. O silêncio era denso, como se cada pequena criatura estivesse prendendo a respiração. Então eu o ouvi, um farfalhar suave. Virei a cabeça, seguindo o som nas árvores. Meus olhos se fixaram em um lampejo de movimento, a batida silenciosa de uma asa sombria. Nikolai estava empoleirado nos galhos de uma árvore, seu olhar escuro fixo em mim. Seu peito estava nu e com linhas negras, como se a escuridão tivesse se estilhaçado embaixo de sua pele. Ele havia perdido as botas em algum lugar, e seus pés descalços agarravam a casca. Seus dedos haviam se transformado em garras negras. Ele tinha sangue seco em suas mãos e perto de sua boca. Nikolai, sussurrei. Ele se encolheu de volta. Nikolai, espere! Mas ele saltou no ar, asas negras sacudindo, os galhos enquanto passava por eles indo para o céu azul. Eu tive vontade de gritar, e foi o que fiz. Joguei meus gravetos no chão, pressionei o punho contra a boca e gritei até a garganta ficar em carne viva. Não conseguia parar. Tinha me segurado para chorar no alcaravão ou na mina, mas agora afundei no chão da floresta, meus gritos se transformando em soluços, arquejos silenciosos e violentos. Eles machucavam, como se pudessem fraturar minhas costelas, mas saíam silenciosos de meus lábios. Continuei pensando nas calças rasgadas de Nikolai e tive o pensamento tolo de que ele ficaria mortificado de ver suas roupas nesse estado.
Ele tinha nos seguido por todo o trajeto desde o Zodíaco. Será que ele poderia contar ao Darkling nosso paradeiro? Será que ele faria isso? O quanto dele havia restado dentro daquele corpo torturado? Então, eu a senti. A vibração ao longo daquela corda invisível. Afastei-me dela. Não iria até o Darkling agora. Não voltaria a ele nunca mais. Mas ainda assim, eu sabia que onde quer que estivesse, ele estava sofrendo. Mali me encontrou lá, cabeça enterrada nos braços, casaco coberto de folhas de pinheiros. Ele me ofereceu sua mão, mas eu o ignorei. Estou bem, disse eu, embora nada pudesse ser menos verdade do que isso. Está escurecendo, você não devia ficar aqui fora sozinha. Eu sou a conjuradora do sol, só fica escuro quando eu digo que fica. Ele se abaixou na minha frente e esperou que eu o olhasse nos olhos. Não os afaste. Não os afaste, Alina. Eles precisam passar pelo luto com você. Eu não tenho nada para dizer. Então deixe-os falar. Eu não tinha consolo ou incentivo para oferecer. Não queria compartilhar essa dor. Não queria que vissem o quanto eu estava assustada. Mas me forcei a levantar e esfreguei as folhas do meu casaco. Deixei Mali me levar de volta à mina. Quando terminamos de descer pelo caminho até o chão da cratera, estava completamente escuro e os outros tinham lanternas sob o beiral. Tiraram um tempo para vocês, não foi? Disse Zóia. Precisávamos congelar enquanto vocês dois brincavam ao redor dos bosques? Não havia por que esconder meu rosto manchado de lágrimas, então apenas disse. É que eu precisava dar uma boa chorada. Eu me preparei para um insulto, mas ela apenas disse. Da próxima vez me convide, eu poderia aproveitar também. Mali largou os gravetos que eu havia reunido na fogueira que alguém havia armado, e eu arranquei um gata do ombro de Rachel. Ela soltou um chiado breve, mas não me importei. Nesse momento, precisava fazer cafuné em algo macio e peludo. Eles já haviam limpado e atravessado os animais que Mali havia caçado, e prontamente, apesar da minha tristeza e preocupação, o cheiro de carne me fez salivar. Nós nos sentamos em torno da fogueira, comendo e passando um cantil de quivás, vendo as chamas brincarem no casco do alcaravão, enquanto os galhos estalavam e crepitavam. Tínhamos muito a conversar. Quem iria conosco para o Circo Zói e quem permaneceria no vale, se as pessoas queriam ficar ou não. Eu esfreguei meu pulso. Isso ajudou a me concentrar no pássaro de fogo, a pensar nele em vez do brilho negro dos olhos de Nikolai, da crosta escura de sangue perto de seus lábios. De repente, Zóia disse... Eu devia saber que Serguei não era confiável. Ele sempre foi uma pessoa fraca. Aquilo pareceu injusto, mas deixei passar. Ongata nunca gostou dele, Rachel adicionou. Jenia colocou um galho na fogueira. Vocês acham que ele estava planejando isso o tempo todo? Tenho me perguntado isso, admiti. Achei que ele ficaria melhor depois de sairmos da Catedral Branca e dos túneis, mas ele parecia pior, mais ansioso. Pode ter sido por qualquer motivo, disse Tamar. O desabamento, o ataque da milícia, o ronco de Tolha. Tolha jogou uma pedrinha nela e disse, os homens de Nikolai deviam tê-lo vigiado mais de perto. Eu nunca deveria ter deixado ele partir. Talvez a minha culpa pelo que havia acontecido com Marie tivesse nublado meu julgamento. Talvez a tristeza o estivesse nublando agora, e houvesse mais traições por vir. Os Nitchevoia realmente... destroçaram ele? Perguntou Nádia. Eu olhei para Misha. Em algum ponto, ele havia descido do alcaravão. Agora dormia ao lado de Mali, ainda agarrado à sua espada de madeira. Aquilo foi horrível, falei calmamente. E quanto a Nikolai? Perguntou Zóia. O que o Darkling fez com ele? Eu não sei exatamente. Aquilo pode ser desfeito? Também não sei. Eu olhei para David. Talvez, ele palpitou. Eu precisaria estudá-lo. Aquilo é Merzost, novo território. Eu gostaria de ter o diário de Morozova. Eu quase ri com aquilo. Todo o tempo que David havia arrastado aqueles diários para cima e para baixo, eu os teria jogado no lixo com prazer. Mas agora que existia um bom motivo para querê-los, eles estavam fora do alcance, deixados para trás no Zodíaco. Capturar Nikolai, colocá-lo em uma jaula, ver se poderíamos arrancá-lo das garras das sombras. A raposa, esperta demais, finalmente capturada. Eu pisquei e desviei o olhar.
Não queria chorar de novo. Abruptamente, Edric resmungou. Estou feliz de Sergei ter morrido. Só sinto por não ter eu mesmo torcido o pescoço dele. Você precisaria de 2 mãos para isso, disse Zoya. Houve um silêncio breve e terrível. Então Edric fez uma careta e disse: Tudo bem, esfaqueá-lo. Zoya sorriu e passou o cantil para ele. Nádia só balançou a cabeça. Às vezes me esquecia de que eles eram soldados de verdade. Eu não duvidava de que Edric lamentaria a perda de seu braço. Nem sabia ao certo como isso afetaria sua capacidade de conjurar. Mas eu me lembrava dele ficando na minha frente no palácio. No pequeno palácio, exigindo seu direito de permanecer e lutar. Ele era mais forte do que eu jamais seria. Pensei em Botkin, meu antigo professor, me empurrando para correr mais 1 quilômetro, para levar outro soco. Lembrei-me das palavras que ele havia falado para mim tanto tempo atrás. O aço é conquistado. Edric havia conquistado aquele aço, e Nádia também. Ela tinha provado seu valor novamente em nosso voo do Eugen. Uma parte de mim se perguntava o que Tamar via nela, mas Nádia tinha estado em alguma das piores lutas no pequeno palácio. Tinha perdido sua melhor amiga e a vida que conhecia desde sempre. Ainda assim, não desmoronou como Sergei, nem escolheu a vida no subsolo como Maxim. Passando por tudo isso, ela havia permanecido firme. Quando Edric devolveu o cantil, Zoya deu um belo golpe e disse: Vocês sabem o que Bagra me disse na minha primeira aula com ela? Ela baixou a voz para imitar o tom grosso e gutural de Bagra. Um rosto bonito. Uma pena que tenha cérebro de mingau. Rachel bufou. Eu botei fogo na cabana dela durante a aula. É claro que botou, disse Zoya. Acidentalmente. Ela se recusou a me ensinar novamente. Nem falar comigo ela falava. Eu a vi uma vez no pátio e ela passou direto. Não disse nada, só me bateu no joelho com seu cajado. Eu tenho um caroço até hoje. Ele suspendeu a perna da calça e, é claro, lá estava o calombo de osso visível sob a pele. Isso não é nada, disse Nádia, suas bochechas enrubescendo quando todos nós nos viramos para prestar atenção nela. Eu tive um tipo de bloqueio e não conseguia conjurar por um tempo. Ela me colocou numa sala e soltou uma colmeia de abelhas nela. O quê? Eu chiei. Não foram apenas as abelhas que me chocaram. Eu tinha lutado por meses para conseguir conjurar no pequeno palácio, e Bagra nunca tinha mencionado outros grixas com bloqueios. O que você fez? Tamar perguntou incrédula. Dei um jeito de conjurar uma corrente e enviá-las pela chaminé, mas tomei tantas ferroadas que parecia que estava com catapora de fogo. Nunca estive tão feliz de não ser um grisha, disse Mali sacudindo a cabeça. Zoya ergueu seu cantil. Isso é bem a cara de um Otkatsatsiya solitário. Bagra me odiava, disse David calmamente. Zoya acenou com desdém. Todos nós nos sentíamos assim. Não, ela realmente me odiava. Ela me ensinou uma vez com o restante dos fabricadores da minha idade. Depois se recusou a se encontrar comigo de novo. Eu costumava apenas ficar lá nas oficinas enquanto todo mundo tinha aulas com ela. Por quê? Perguntou Rachel, coçando um gato debaixo do queixo. David deu de ombros. Nem ideia. Eu sei o motivo, disse Jenny. Eu esperei, me perguntando se ela realmente sabia. Magnetismo animal, ela prosseguiu. Mais 1 minuto naquela cabana com você e ela teria arrancado todas as suas roupas. David considerou a hipótese. Isso parece improvável. Impossível, Mali e eu dissemos ao mesmo tempo. Bem, não impossível, disse David, parecendo vagamente insultado. Jenna riu e deu um beijo firme na sua boca. Peguei um graveto e cutuquei a fogueira, mandando faíscas para o alto. Eu sabia porque Bagra tinha se recusado a ensinar David. Ele se parecia demais com Morozova, tão obcecado com o conhecimento que tinha ficado cego para o sofrimento de sua filha, para o abandono de sua esposa. E, sem dúvida, David tinha criado Lumia só por diversão. Basicamente entregando de bandeja ao Darkling a maneira de entrar na dobra. Mas David não era como Morozova. Ele havia estado lá por Jenny quando ela precisou dele. Ele não era nenhum guerreiro, mas havia encontrado um jeito de lutar por ela mesmo assim. Eu olhei em volta para o nosso pequeno grupo, estranho e maltratado, para Edric sem um braço, fitando Zoya com um olhar apaixonado, para Rachel e Tolia observando enquanto Mali desenhava nossa rota na poeira.
Vi o sorriso de Jenny, suas cicatrizes se esticando enquanto David gesticulava freneticamente, tentando explicar sua ideia de um braço de bronze para Nadia, enquanto Nadia o ignorava, passando seus dedos pelos cachos escuros do cabelo de Tamar. Nenhum deles era fácil, mole ou simples. Eles eram como eu, cultivando feridas e mágoas escondidas, todos quebrados de maneiras diferentes. Nós não nos completávamos muito bem. Tínhamos bordas tão irregulares que nos cortávamos de vez em quando, mas enquanto me curvava para o lado, com o calor da fogueira em minhas costas, senti uma onda de gratidão tão doce que fez minha garganta doer. Com ela veio o medo. Mantê-los por perto era um luxo pelo qual eu pagaria. Agora eu tinha mais a perder.